pode estar muito melhor para ter o que a gente chama de resiliência, a capacidade de absorver o máximo dessas chuvas e tormentas com o mínimo de danos, né? Não na expectativa de que a gente não vá passar por dificuldades. Sim, mas não precisa serem tantas como as que nós estamos observando no Brasil nas últimas décadas. E com a questão climática, nós temos aí o agravamento dessas influências e situações que poderiam ser contornadas com um aviso prévio, o uso de sirenes, o uso de comunicação via internet e de outros meios para que as pessoas abandonem áreas de risco, formas de escoamento de água, o controle do crescimento desordenado, seja urbano ou nas cidades do interior. Nós teríamos menos vítimas e menos perdas materiais, até mesmo menos impacto ao meio ambiente e, principalmente, um menor impacto à imagem de nossa cidade para a segurança, para a infraestrutura. Nós consideramos os dados de até 100 anos atrás, ou até, em alguns casos, como a usina nuclear, por exemplo, a gente usa a onda do centenário. O que é isso? Qual a maior onda que pode ocorrer naquela região onde tem a usina nos últimos 200 anos? Quando a gente constrói uma edificação, uma obra de construção civil, uma estrada, uma ponte importante, a gente avalia os últimos 200 anos de histórico e dimensiona sempre para a maior onda, para a maior possibilidade. Pode extrapolar essa maior onda de 200 anos? Sim, mas a pergunta que fica é feito esse tratamento? É feita uma análise de risco a respeito daquilo que representa a infraestrutura de transporte, de alimentação elétrica, de água potável? Há um planejamento considerando esses dados dos centenários, né, de 200 anos, de 100 anos? Quando a gente projeta uma plataforma de petróleo ou uma usina nuclear, nós consideramos. Mas será que o poder público tem adotado esse cuidado para que a gente tenha aí apenas casos raríssimos onde a gente tenha essa situação? Então, essa é a pergunta que fazemos. E eu creio que nós poderíamos estar muito mais robustos, pelo menos um plano de informação, né? Nós temos boas iniciativas. A gente tem, que eu citei, se nós tivéssemos um trabalho ainda mais suportado, com recursos e também com o apoio federal, no sentido de que a gente tenha menos tragédias, porque as grandes chuvas, elas realmente vão trazer impacto. Mas se houver um aviso, vamos para casa, vamos reduzir as atividades nesse dia, nós não teríamos a interrupção completa das atividades, que a gente hoje já sabe trabalhar de casa, e só deixaria aquelas atividades mais essenciais em que a pessoa tem que se deslocar. Isso já liberaria vias, evitaria pessoas estarem expostas, e nós poderíamos remover pessoas também através de sirenes, como tem no Rio de Janeiro, alertar, avisando, saiam dessa região, porque os pluviômetros estão indicando uma altura de milímetros muito grande de precipitação, e isso põe em risco a sua vida. Tudo isso poderia ser feito. Nós não estamos falando de teoria. Nos Estados Unidos nós temos uma estrutura governamental federal sobre isso, então qualquer cidadão pode acessar lá o red.gov, que é um site onde você tem todas as informações sobre possibilidade de tragédia, orientações de como proceder, que vai desde a pandemia até furacão, tufão, alagamento. Então nós temos um belo caminho pela frente, é só haver interesse público e aprimorar isso e usar boas referências como o Centro de Operação do Rio de Janeiro, que é um exemplo de trabalho técnico-científico nessa área. Eu tive a oportunidade aqui no Grupo Bandeirantes de trabalhar ao lado de uma empresa americana de tecnologia no campo meteorológico, né? De ter satélites, de ter uma abrangência muito grande, né, nesse estudo, né, telemático, né, dessa questão das medidas do tempo, e eles levam muito a sério isso lá, né? O hemisfério norte leva muito a sério essa questão por conta de todas as intempéries que eles sofrem por lá. E aqui embaixo, no hemisfério sul, a gente tem uma dificuldade muito grande,
né? E a grande desculpa é que a gente sempre tem ali um problema por ser um país tropical, há uma mudança muito drástica de ventos, há uma mudança. E o que a gente realmente não tem é uma destinação correta de equipamentos para visualizar de forma exata como é a nossa meteorologia, o nosso tempo. Os meteorologistas reclamam muito disso. Então a gente tem lá o radar meteorológico, por exemplo, né, que o senhor comentava, Gerardo, nos Estados Unidos, ele funciona perfeitamente. Você sabe onde está chovendo naquele momento e para onde vai a chuva. A gente tem aqui, mas apenas nos grandes centros, em locais mais determinados, onde há mais recursos. O governo federal não teria que encampar também essa questão para que pudesse fornecer mais equipamentos, mais qualidade para essas informações? Nelson, excelente a sua colocação. Todos esses argumentos são utilizados, mas eles não justificam. E eu tenho até, em forma de parceria, nós também mandamos informações do que acontece aqui, porque assim eles entendem, têm uma compreensão melhor dos fenômenos naturais. Não há uma pretensão de vamos agir de forma que não tenha nenhum impacto. Não, mas nós podemos avisar antes de remover as pessoas dos locais de perigo. O radar meteorológico que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele consegue sim mandar informações com antecipação. Mas não é só aqui no Hemisfério Sul, em qualquer lugar do planeta, a natureza sempre é soberana, ela sempre nos vence, porque são fenômenos de maior complexidade e de energia muito superior a que o homem é capaz de controlar. Então, nós temos a informação, por exemplo, no Rio, que uma frente fria está chegando, ou mesmo lá na Bahia, sim, mas já muitas vezes a topografia do Rio de Janeiro impede que, com mais de 40 minutos de antecedência, a gente consiga saber se essa frente fria vai passar direto e vai para o mar, ou se ela vai ficar estacionada sobre o Rio de Janeiro, e quando isso acontece, ela ficar estacionada, o resultado é catastrófico, é muito mais grave. E a gente só sabe isso quando você tem a aproximação com as montanhas que estão presentes na circunvizinhança do Rio de Janeiro, e isso acontece só 40 minutos antes do fenômeno se tornar estacionário sobre o Rio de Janeiro. Então, essa é uma característica. Mas a ciência e a tecnologia é capaz de monitorar isso e dar um aviso com 40 minutos, 50 minutos. Por favor, mantenha-se no shopping center, mantenha-se na sua casa, mantenha-se no escritório, porque não é o momento agora de se movimentar os próximos 40 minutos. Porque se essa frente fria ficar estacionária, ela vai causar alagamentos muito grandes. Então, essa é a ação a ser feita. E não assim dizer, vamos criar um sistema de escoamento que vamos transformar ali o Jardim Botânico num rio. Não, não é possível, isso não é viável. Mas avisar, não vá agora para essa via, isso é possível. Na Bahia, há ainda mais carência de informações técnicas, porém, as autoridades podem fazer contato com a NASA, com o Centro de Pesquisa do Brasil, Centro de Pesquisas Espaciais do Brasil, que nós temos, né, em São Paulo, até no Nordeste. Bom, eu reparei aqui que esse assunto é um assunto que você gosta demais, né? Pela forma, né? É um assunto que você não só domina, você domina vários outros assuntos, mas eu percebo que você tem uma certa paixão por essa questão. Quando a gente fala de crescimento desorganizado, eu sempre digo aqui que o rio, ele precisa da várzea, né? Quando o rio enche, a várzea está ali não por acaso, chama várzea do rio, porque o rio vai vazar para ali e vai ocupar aquele espaço. E o que aconteceu? A desorganização urbana fez com que essa várzea fosse ocupada. Isso acontece em São Paulo, à beira dos rios Tietê, Pinheiros, né? Ele quer sair para fora, ele precisa, né? Porque faz parte do curso dele aquela várzea. E a gente viu exatamente nessa questão da Bahia que muitas casas foram lambidas exatamente porque estavam ali na várzea do rio. Então, isso também é um problema, é uma questão pública também, né? Dessa liberação que acontece e dessa não retirada, mesmo em épocas secas, né? Dessa população que habita esses locais, né? Perfeito, Nelson. A gente tem em nossa cidade, uma linda cidade como é o Rio de Janeiro, ou o Nordeste brasileiro, por causa da exuberância da natureza. Então, quando a gente constrói no Rio de Janeiro, com a Mata Atlântica, com a Floresta da Tijuca,
a Baía de Guanabara, e a gente tem as grandes tempestades, nós temos que entender que nós estamos, de certa forma, desafiando a natureza. Essa é a parte que me empolga, porque a vida requer desafio. Então, o planeta é desafiador. Isso é que me empolga, junto com a questão de salvar vidas. Isso é que me empolga, usar a tecnologia, o conhecimento. Existe essa expertise no Brasil, nas universidades, há vários profissionais capazes de orientar as autoridades. O que falta é um pouco de cultura de segurança, entender que esse desafio é que faz nós termos cidades à beira de vulcões, em erupção. A gente tem o Havaí, por exemplo, o Hawaii, né, o Havaí. Nós temos cidades com a neve, e nós temos no Brasil cidades que assistem à exuberância do nosso litoral, das nossas matas, das nossas várzeas, dos nossos rios e das nossas tempestades tropicais. Então, o que nós precisamos fazer é usar o conhecimento, a tecnologia, a expertise, que já está acumulada nas nossas universidades, procurar aqueles que têm algo a nos ensinar, como a NASA, os órgãos governamentais norte-americanos e de outros países, e construir a nossa infraestrutura de uma maneira mais inteligente, mais ágil. Tragédias anunciadas. A cada ano nós temos que nos encontrar aqui em coberturas de acidentes nessas. Já entendeu plenamente, aí colocou muito bem, né, com a sua experiência como jornalista, e as autoridades precisam entender e ouvir os especialistas, aqueles que acompanham e a própria população, e fazer uma gestão melhor do crescimento urbano. A nossa tarefa é dar essa contribuição aí nessa dupla, né, do jornalismo, que enxerga o problema e mostra com esse potencial que é a televisão, e nós, os especialistas, estamos aí à disposição também para dar nossa contribuição, e não somos poucos, temos vários nas universidades que podem dar uma contribuição muito efetiva através aí dos veículos como nós estamos fazendo aqui agora nesse momento. Gerardo Portela, mais uma vez, muito obrigado por dar essa verdadeira aula para a gente. Eu é que agradeço. Obrigado pela prestação de serviços que a Band News TV está fazendo. Um abraço a você. E um ótimo ano de 2022. Amém. Para todos nós. Que venham as chuvas e que a gente se saia bem dela. Que a gente aprenda com elas, né? Um abraço. Principalmente. Olha, por falar em aprender com a chuva, com essas situações de calamidade, a gente vai ver aqui